Pessoal, boa noite, né? Então, aqui eu vou estar, é a aula, né, de segunda-feira, né, dia 7. Então, na aula passada, a gente definiu as funções de várias variáveis a uma variável real, né? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre limite e continuidade desse tipo de função. Então, seja f uma função de uma variável real, desculpa, né? A gente está trabalhando com as funções de uma variável real, valores no Rn, né? Então, seja t0 pertencente ao domínio de f, né? A extremidade de um intervalo que compõe o domínio de f, né? Então, eu tenho aqui uma função que sai da reta e chega no Rn, né? Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que essa função f, ela tende a L pertencente ao Rn quando t tende a t0, e escrevemos isso aqui, ó, limite quando t tende a t0 de f de t, isso aqui é igual a L, se essa sentença matemática é verdadeira, ó. Se para todo epsilon maior que zero existe um delta, tal que para todo t pertencente ao domínio de f que satisfaz isso aqui, ó, se o módulo de t menos t0 é maior que zero e menor que delta, isso implica que a norma de f de t menos zero é menor que epsilon. Então, toda vez que isso aqui é verdade aqui, ó, toda vez que dado epsilon eu consigo encontrar um delta de forma que se t menos t0 é maior que zero e menor que delta, isso implica que norma de f de t menos L é menor que um epsilon arbitrário. Então, a gente pode dizer que o limite quando t tende a t0 de f de t, isso aqui é igual a L, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar essa definição. Então, resumindo, o limite quando t tende a t0 de f de t, esse é igual a L, esse é equivalente a dizer o seguinte, ó. Isso é equivalente a dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que, se o t pertence ao domínio da função f e se o módulo de t menos t0 é menor que delta, isso implica que o f de t menos o vetor L, a norma disso, é menor que epsilon. Então, toda vez que eu verificar que isso que eu escrevi do lado direito, isso aqui é verdade, eu posso dizer, então, que o limite quando t tende a t0 de f de t, isso é igual a L. E, geometricamente, o que significa isso, gente? Ó, ponha, por exemplo, que aqui eu tenho a reta real. Né, ó. Vamos pegar o Rn, no caso que n é igual a 2, né? Fazer um caso particular, n igual a 2. Então, só para a gente entender, ó, então eu tenho minha função f aqui, ó. Observe que quando eu escrevo isso aqui, ó, módulo de t menos t0, quando eu escrevo isso, t menos t0 menor que delta, significa dizer o quê, então? Que o que está dentro do módulo é entre menos delta e delta. Isso é equivalente a dizer que, se eu somar t0 aqui, t0 menos delta, t0 mais delta. Então, dizer que módulo de t menos t0 é menor que delta quer dizer que t está morando no intervalo que vai de t0 menos delta até t0 mais delta. Como eu tenho também aqui o módulo maior que zero, quer dizer que além do t estar dentro desse intervalo, o t ele é diferente do t0, né? Então aqui eu tenho t0 aqui. Aqui eu tenho o intervalo que vai de t0 menos mais delta. Aqui t0 menos delta, certo?
Então, escrever isso é equivalente a desenhar esse conjunto na reta. Quando eu escrevo isso aqui, ó, norma de f de t menos L é menor que epsilon, isso é equivalente a dizer que o f de t ele pertence ao interior da bola de centro L e raio epsilon, certo? Então, se eu pegar um vetor L aqui, ó, lembrando que no caso que a gente está em R2, esse vetor L tem coordenadas L1, L2 aqui, tá? Certo? Então, quem que é a bola de centro L e raio epsilon? Vai ser o quê? Ó? Vai ser uma bolinha aqui, ó. Vai ser uma bolinha aberta aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, eu tenho a minha função f aqui. Ela pega um certo domínio aqui da reta e leva numa curva no espaço, né? Ó. Certo? Então, eu tenho a minha f de t aqui, ó. Então, gente, o que significa, então, o limite quando t tende a t0 de f de t, isso é igual a L, ó. Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu pegar esse número L aqui, ó, esse número não, esse vetor L aqui, ó, esse ponto L, dado qualquer epsilon aqui, eu consigo construir uma bola de centro nesse ponto e raio epsilon, de forma que existe um intervalo em torno do t0 aqui, de forma que se eu pegar qualquer t pertencente nesse intervalo, o f de t vai cair dentro dessa bola aí, certo? Tudo bem? Então, geometricamente, dizer que o limite quando t tende a t0 de f de t igual a L, quer dizer que geometricamente está acontecendo esse fato aqui, ó. Dado uma bola em torno do vetor L, eu consigo intervalo em torno do ponto t0, de forma que se eu pegar t aqui dentro, o f de t vai estar dentro dessa bola. Então, isso está dando uma ideia de que conforme eu aproximo do t0, o meu f de t está aproximando do valor L. Ok? Que é a ideia de limite, né? Beleza. Gente, uma observação. Seja f, seja f uma função de uma variável com valores em Rn e seja L um vetor de Rn, ok? Mostre que dizer que o limite, quando t tende a t0 de f de t, isso aqui é igual a L, isso é equivalente a dizer que o limite, quando t tende a t0, da norma de f de t menos L, isso é igual a zero, certo? Então, gente, esse exemplo aqui está querendo dizer o quê? Ó? Dizer que o limite quando t tende a t0 de f de t igual a L, isso está querendo dizer que é a mesma coisa que dizer que a distância
da função f de t até L, isso vai para zero quando t aproxima de t0. Né? Lembra que norma lá é sinônimo de distância. Então, quando eu escrevo a norma de f de t menos L, isso aqui é o mesmo que dizer que a distância de f de t até L, né, é esse valor aqui, a norma de f de t menos L. Então, dizer que quando t tende a t0, o limite aqui vai para zero, quer dizer que a f de t se aproxima de L conforme o t tende a t0. Como que a gente justifica isso, né? Com efeito. O que significa o limite quando t tende a t0 de f de t ser igual a L? De acordo com a nossa definição, isso é o mesmo que dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que, para todo PT pertencente ao domínio de F, satisfazendo isso, ó, módulo de T menos T0 maior que zero menor que delta, isso implica que a norma de F de T menos L é menor que epsilon. Lembrando que quando eu aplico a norma de alguma coisa, gente, o resultado disso aqui é um número positivo. Então eu vou vir aqui, ó, vou repetir a mesma frase aqui, ó. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que, para todo t pertencente ao domínio da F, se o módulo de t menos t0 é maior que zero e menor que delta, isso implica. Só que como isso aqui é um. Quando eu pego um vetor, faço a diferença aqui, calculo a norma, o resultado disso aqui é um número, maior ou igual que zero, então eu posso vir aqui, ó, e colocar o módulo, ó, e subtrair zero aqui, ó. Observe que isso que eu escrevi é a mesma coisa que estava escrito antes, ó. Se eu pegar a norma de f de t menos L, subtrair zero, isso aqui vai dar a norma de f de t menos L. Como a norma de f de t menos L, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, o valor absoluto disso me dá a norma de f de t menos L, certo? Só que observe que isso aqui, ó, se eu chamasse isso aqui de f de t, isso aqui seria a definição do limite de f de t ser zero no cálculo 1, ó. Isso aqui, ó, se eu chamar isso aqui de f de t, isso aqui é o mesmo que dizer que o limite quando t tende a t zero, dessa função aqui, ó, que eu estou chamando de f de t, isso ser zero. Mas quem que é f de t? É a norma de f grande de t menos L. Então, isso é equivalente a dizer que usando a definição de limite lá que a gente tem no cálculo 1 para funções da reta na reta, isso é a mesma coisa que eu dizer que o limite, quando t tende a t zero, da norma de f de t menos L, isso aqui é zero. Ok? Então é isso. Observe que quando eu estou calculando esse limite aqui, ó, esse limite aqui é o limite de uma função que sai da reta e chega no Rn. Quando eu estou calculando a norma aqui, ó, isso aqui se comporta como uma função da reta na reta. Então, esse limite aqui é o limite do curso de cálculo 3. E esse limite aqui é o limite do curso de cálculo 1, né? É a definição de limite lá de cálculo 1, ok? Mas existe uma relação. Em vez de calcular esse limite aqui, calcular esse limite aqui é a mesma coisa. Tudo bem? Beleza. Próximo resultado, gente, eu vou precisar dessa observação aqui, ó. Se x é um vetor, ó, x1, x2, xn. Então, a norma de uma entrada qualquer
A norma de uma entrada qualquer xi, ó, isso é sempre menor ou igual que a norma do vetor todo, x. Tudo bem? Então, se x é um certo vetor de Rn, então a da norma de uma das entradas é sempre menor ou igual que a norma do vetor todo. Isso para ir variando de 1 até n, né? Ó. Então, a norma de x1 é sempre menor ou igual que a norma do vetor inteiro x. A norma de x2 é sempre menor ou igual que a norma do vetor inteiro, assim por diante. Como que a gente justifica isso? De fato, observe o seguinte, ó. Se eu pegar, ó, vou fazer todos os casos, ó. x1 ao quadrado não é menor ou igual que eu pegar x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais xn ao quadrado, ó. O que eu fiz? Ó, se eu pegar um número, somar um monte de coisa positiva, isso fica maior que isso. Como raiz ela não, ela é uma função crescente, a raiz de x1 ao quadrado vai ser menor ou igual que a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado. Mas por definição, a raiz de x1 ao quadrado é o módulo de x1. E a raiz da entrada desse vetor ao quadrado é a norma do x. Certo? Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que a primeira norma, o valor absoluto da primeira entrada é menor ou igual que a norma. Eu posso fazer esse argumento para o x2, para o x3, ó, usando o mesmo argumento. Ó, para x2, x3, xn, ó, faça a mesma coisa, só que trocando x1 por x2. Faça a mesma coisa trocando x2 por x3, assim por diante, até chegar no xn, segue o resultado. Certo? Beleza. Eu vou precisar dessa observação aqui, gente, para usar no próximo resultado. Esse aqui é um resultado importante. Ó. O que ele diz? Ó? Diz o seguinte, ó, teorema. Sejam F1, F2, Fn, seja isso aqui a função f, ó, uma função de uma variável real, valores do Rn. E seja L o seguinte vetor, ó, o vetor do Rn com entradas L1, L2, L3, assim por diante, respectivamente. Certo? Tudo bem? Então, gente, dizer que o limite, quando t tende a t zero, da função f de t, isso é igual a L, isso é equivalente a dizer que cada componente da função
f, converge para a componente da função L. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o limite quando t tende a t0 da f de t, isso vai convergir para Li. Tudo bem? Isso para ir variando de 1 até n. Então, esse resultado diz o seguinte: se eu tenho uma função de uma variável real a valores no Rn, se o limite quando t tende a t0 de f de t é igual a L, então cada função componente da f, cada fi aqui, converge para Li, onde Li é a componente do limite. Ok? Então, se a função converge, então cada função componente converge também. Então, como que a gente demonstra isso? A gente vai supor o seguinte, a gente vai supor que esse limite existe e a gente vai mostrar que o limite das funções componente existe, certo? Como que eu faço isso? Ó, se o limite, quando t tende a t0, da f de t isso é igual a L, lembra que a gente mostrou que isso é equivalente a dizer então que o limite, quando t tende a t0, da norma de f de t menos L, isso aqui é zero? Lembrando, dizer que esse limite é zero é equivalente a dizer o quê? Isso é equivalente a dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que se o t pertence ao domínio da função e módulo de t menos t0 é maior que zero, é menor que delta, isso implica então que o módulo da norma de f de t menos o L menos zero é menor que epsilon, certo? Lembrando, gente, que isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê? Dizer que a norma de f de t menos L é menor que epsilon, né? Certo? Mas tudo bem. Vamos deixar isso aqui. Ok. Observe o seguinte, gente. Pelo resultado, ó. Vamos fazer uma conta aqui, ó. A gente sabe que a f de t, quem que é, ó? É a função. Tem essa cara aqui, ó. Certo? Por outro lado, a L é um vetor, tem essa cara. Quanto que dá o f de t menos L? Isso vai ser o f1 de t menos L1, f2 de t menos L2, fn de t menos o ln, certo? O que a gente sabe, gente? A gente sabe o seguinte, olha, se eu pegar esse vetor aqui, a gente não sabe, pelo que a gente acabou de fazer aqui, ó, se eu pegar um vetor, o valor absoluto de cada entrada é sempre menor que a norma do vetor inteiro, então o que vai acontecer? Usando a observação anterior, a gente sabe o seguinte, se eu pegar o módulo do f1 de t menos o L1, certo? Isso aqui vai ser menor ou igual que a norma do f de t menos L, certo? A norma dessa componente aqui vai ser menor ou igual que a norma do vetor inteiro, que é isso aqui. Mas o que eu sei, gente? Ó, eu sei o seguinte, eu sei que se eu fizer o limite, quando t tende a t0 de módulo de f1 de t menos L1, quando t tende a t0, isso aqui vai ser menor ou igual que o limite
quando t tende a t zero da norma, de f de t menos L, ó, e eu sei que isso é quem? Isso é zero. Isso implica, então, ó, que o limite, quando t tende a t zero do módulo de f1 de t menos o L1, isso é zero. Mas esse limite ser zero é equivalente a dizer que o limite quando t tende a t zero de f de t, de f1 de t, é igual a L1, certo? Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou, então, que se o limite quando t tende a t zero de f de t é igual a L, então o limite de quando t tende a t zero da f1 de t é L1. Só que isso que eu fiz para a primeira componente, eu posso fazer para todas. Então, usando o mesmo argumento, podemos obter que o limite, quando t tende a t zero, de f2 de t igual a L2, o limite, quando t tende a t zero, da f3 de t é igual a L3, e assim por diante, até chegar na última componente. O limite, quando t tende a t zero, da fn de t é igual a Ln, certo? E com isso a gente mostrou então, ó, que o limite quando t tende a t zero de f de t é L, então o limite quando t tende a t zero de f de t é igual a Li para cada i valendo de 1 até n, né? Então cada função componente corresponde para a componente do limite, certo? Então com isso a gente fez a ida, né, do resultado. A gente mostrou que a gente tem isso, a gente ganha isso. Agora eu vou mostrar o contrário. Eu vou supor que eu tenho isso e ganhar isso. Eu vou fazer o que a gente chama de volta recíproca. Suponha que o limite quando t tende a t zero da f1 de t igual a L1, que o limite quando t tende a t zero da f de 2 de t igual a L2, e isso assim por diante até chegar o limite quando t tende a t zero da fn de t igual a Ln. Suponha que cada função componente converge para a componente do limite, certo? Observe o seguinte, ó. O que vai ser o limite quando t tende a t zero da norma de f de t menos L? Vamos usar a definição aqui, gente, ó. Lembra que f de t menos L é quem? Ó? É o vetor onde a primeira componente é f1 de t menos L1, a segunda componente é f de 2 de t menos L2, a terceira componente vai ser f3 de t menos L3, assim por diante, até chegar aonde, ó? O fn de t menos o Ln, na última componente, né? Fn de t menos Ln, certo? Então, isso aqui vai ser a norma de f1 de t menos L1, vírgula, f de 2 de t menos L2, fn de t menos o Ln. Mas lembra a definição de norma. Isso é o limite quando t tende a t zero da raiz da primeira componente ao quadrado, somado a segunda componente ao quadrado, assim por diante, somado até a última componente. Juro. Agora, gente,
Usando propriedade de limites, eu sei que isso aqui vai ser quem? Ó? Isso vai ser a raiz do limite, quando t tende a t zero, de f1 de t menos L1 ao quadrado, mais, ó, o limite vai entrar dentro da raiz, pelo fato da raiz ser uma função contínua. Limite da soma são dos limites. Mas o que eu posso usar aqui, gente? Eu posso usar que a função ao quadrado também ela é uma função contínua. Isso vai ficar, então, o limite, quando t tende a t zero, de f1 de t menos L1 ao quadrado, mais, mesma coisa, o limite, quando t tende a t zero, f2 de t menos L2 ao quadrado, assim por diante, até chegar no limite, quando t tende a t zero, da fn de t menos o ln ao quadrado, certo? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Ó, por hipótese, a gente não tem que o limite quando t tende a t zero de f1 de t igual a L1. Então, o limite quando t tende a t zero do módulo da f1 de t menos L1, isso é zero. Então, isso vai dar raiz de zero ao quadrado, mais zero ao quadrado, mais zero ao quadrado. Por quê? Ó? F2 converge para L2. Então, o limite dessa diferença aqui, ó, é zero. E assim por diante. Então, eu tenho uma soma de zeros que é zero. Mas lembra, ó, dizer que o limite disso aqui é zero é a mesma coisa que dizer que o limite quando t tende a t zero de f de t é L. Ó. Isso implica, então, que o limite quando t tende a t zero de f de t, isso é igual a L. Certo? Beleza, gente. Pessoal, então como é que fica? Ó? Vou fazer um exemplo para a gente entender. Ó. Seja f de t igual a função sin de t sobre t e t ao quadrado mais 3. Calcule o limite quando t tende a, t, quando t tende a zero da f de t. Certo? Como que eu faço isso? Ó, observe que a função f de t, gente, ela pode ser vista como sendo a função f1 de t, vírgula f2 de t,
onde quem que é F1 de t? Ó? F1 de t é o seno de t sobre t. E F2 de t é igual a t ao quadrado mais 3. Certo? O que diz o resultado? Ó? Se eu conheço o limite das funções componentes, eu conheço o limite da função vetorial. Então, o que é o limite quando t tende a zero da F1 de t? Ó? Isso é o limite quando t tende a zero de seno de t sobre t. Observe que a função componente é uma função do tipo da reta na reta, igual no curso de cálculo 1, e a gente viu que esse limite aqui no curso de cálculo 1, isso aqui dá 1, certo? Se eu fizer o limite quando t tende a zero da f2 de t, isso vai ser o limite quando t tende a zero de t ao quadrado mais 3. Limite da soma é a soma dos limites. Limite de t ao quadrado é uma função polinomial, é só substituir. Isso vai dar zero ao quadrado mais 3, que é igual a 3. Então, se eu conheço o limite das funções componentes, eu conheço o limite da função vetorial. Então, o limite quando t tende a zero da f de t é igual ao limite quando t tende a zero de seno de t sobre t, vírgula t ao quadrado mais 3. O resultado desse limite aqui é o vetor, onde na primeira entrada eu coloco o limite da primeira função componente, na segunda entrada eu coloco o limite da segunda função componente, certo? Então, o limite quando t tende a zero da função f de t, onde f, essa função aqui, é o vetor 1, 3. Ok? Beleza. Agora, gente, a gente vai definir o que é uma função contínua. Então, definição. Seja f uma função que sai de A e chega em Rn, e T0 pertencente a A. Definimos, ó. Ó, a gente vai dizer que f é contínua em T0 se e somente se o limite quando t tende a T0 da f de t, isso é igual ao valor da f no ponto T0, certo? Ó, nesse caso, dizemos que f é contínua em B contida em A se f é contínua para todo t pertencente a B. Então, se essa propriedade que está acontecendo no ponto T0 acontece para todo t pertencente a B, a gente diz que f é contínua em B. Dizemos que f é contínuo, dizemos simplesmente, né, ó, que f é contínuo. Contínua, né? Se
for contínua em cada ponto T pertencente ao domínio da função, que nesse caso é o conjunto A. Tudo bem? Então a gente vai dizer que uma função ela é contínua no ponto se o limite quando t tende a t0 de f de t é o valor da função no ponto. Uma função ela é contínua num certo conjunto B se ela for contínua em cada ponto pertencente a B. A gente vai dizer então que ela é simplesmente, a gente vai dizer que ela é contínua apenas, é contínua, se ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ok? Uma coisa importante que é a consequência direta desse teorema aqui que a gente acabou de demonstrar, ó, que diz que para você conhecer o limite, basta você conhecer quem que são os limites das funções componentes, a gente pode anunciar de forma imediata o seguinte corolário. F será contínuo em T0 se e somente se cada função contínua e cada função componente Fi for contínua em T0. Então, para você estudar a continuidade da função f, basta olhar para a continuidade de cada função componente. Se todas as funções componentes forem contínuas, a gente tem então que a minha função vetorial vai ser contínua. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Exemplo, né? Ó. Mostre que a função f de t igual a t raiz de t, ela é contínua para todo t maior ou igual que zero. Como que é a solução desse problema aqui, ó? Ó, como a função componente f1 de t igual a t e a função f componente f da a segunda função componente, que é a função raiz de t, elas são funções contínuas para todo t maior ou igual que zero, então eu sei que cada função componente ela é contínua para todo t maior ou igual que zero, segue do corolário, ó, que minha função vetorial, ó, t raiz de t, ela é contínua para todo t maior ou igual que zero. Certo? Tudo bem, gente? Beleza. Então, com isso, a gente terminou a parte de limites, né? Agora a gente vai ver a parte de derivadas.
Agora a gente vai ver derivadas, então, desse tipo de função. Não, não vou pausar não. Então, gente, ó, sejam f, uma função de a em Rn, e t0 pertencente a A, ok? Ó, dizemos que f tem derivada em t0, dizemos que f tem derivada em t0 se eu vou usar essa notação aqui, ó, df dt de t0, se esse limite aqui, ó, o limite quando t tende a t0 de f de t menos o f de t0 dividido por t menos t0, se esse limite aí, ó, existe, certo? Se esse limite aqui existe, a gente diz então que a f tem derivada em t0. Uma coisa importante, gente, é que quando eu escrevi isso, no fundo do fundo, eu estou pensando nisso aqui, ó. Eu estou pegando esse número 1 sobre t menos t0 e multiplicando o vetor f de t menos o f de t0, né? Tudo bem? Quando eu escrevo isso aqui, ó, quer dizer, eu não estou pegando o vetor e dividindo por um número. Eu estou pegando esse escalar aqui, esse número, multiplicando por 1 sobre t menos t0 e multiplicando por esse vetor, tá? Tudo bem? Então, se esse limite existe, a gente diz que isso é a derivada da f no ponto t0. E geometricamente, o que significa o conceito de derivada, gente? Então, suponha que eu tenho uma curva aqui. Suponha que isso aqui seja a minha função f, certo? Então, aqui, ó, seja isso aqui o f de t0, certo? Tudo bem? Suponha que aqui eu tenho um f de t, ó, certo? Quem que é esse vetor que liga esse ponto a esse ponto aqui, ó? Quem que é esse vetor verde aqui, ó? Vamos pensar nesse vetor verde como x, ó. Se eu fizer o f de t0 mais o vetor verde x, isso vai me dar o f de t. Então, o x quem que é? É o f de t menos o f de t0, certo? Então, esse vetor aqui é o f de t menos o f de t0. Gente, observe o seguinte, se eu pegar t próximo de t0, 1 sobre t menos t0 é pequeno. Quando eu faço o inverso disso, isso é grande. Então, esse vetor aqui num verde mais claro aqui, ó, o que é esse vetor aqui? Esse vetor é o f de t menos o f de t0 dividido por t menos t0. Lembra, ó?
Se eu pegar t próximo do t0, isso aqui é pequeno. 1 sobre uma coisa pequena é grande. Então, quando eu pego isso e multiplico com o vetor f de t menos f de t0, isso aumenta o tamanho do vetor. Ok? Então, vamos pegar esse vetor aqui, ó. Beleza. O que vai acontecer, gente, quando eu fizer o limite? O que vai acontecer quando eu fizer o limite? Quando t tende a t0, o f de t menos o f de t0 sobre t menos t0. Quando eu fizer o t aproximado do t0, o que vai acontecer? Esse vetor vermelho aqui, ó, esse vetor vermelho aqui, ele vai estar fazendo o quê, ó? Ele vai estar caminhando aqui, ó, e aproximando do f de t0, certo? Isso vai fazer com que esse vetorzinho amarelo aqui, ele se mova também. Quando eu fizer o t tendendo a t0, o quociente de f de t menos f de t0 sobre t menos t0, ó, isso vai estar mudando, mudando, e quando atingir o limite, o vetor quando eu fizer o limite aqui, esse vetor virá um vetor o quê? Ó? Tangente à curva, certo? Então, no fundo, quando a gente está calculando uma derivada, o que a gente obtém? A derivada de uma função vetorial no ponto, isso aqui me dá um vetor que é tangente à curva em cima do ponto, f de t0. Tudo bem? Então, a interpretação geométrica da derivada é essa. Ó. Observação. A derivada da f em relação a t no ponto t0 é o vetor tangente à curva f de t em cima do ponto f de t0. Tudo bem? Então, resumindo, se você tiver uma função f de t aqui, ó, certo? A derivada, então, que informação ela vai trazer para a gente, ó? Tadinho. É isso, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse vetor tangente à curva, ó, vai ser o f' de t, certo?
Então, se eu pegar aqui, ó, um ponto aqui, ó, a derivada vai ser um vetor tangente à curva, certo? Assim por diante. Então, gente, observação. Ó, se F admite derivada em T0, então diremos que F é derivável ou diferenciável em T0. Tudo bem? Outra coisa, ó, dizemos que F é derivável em B contido no domínio da F se o for para cada t pertencente a B. Isso quer dizer que a derivada existe, que esse limite aqui existe para cada t pertencente a B. Tudo bem? E dizemos simplesmente que f é derivável ou diferenciável se o for para cada ponto do seu domínio. Certo? Então, se a derivada existe para todos os pontos pertencentes ao domínio da f, a gente pode dizer então que a função f é diferenciável ou derivável. Certo? Beleza. Pessoal, um teorema, ó, que é consequência imediata do que a gente já fez na aula de hoje. Ó. Seja um f igual a f1, f2, fn e t0 pertencente ao domínio da f. Ok? Então, ó, f será derivável em t0 se e somente se cada componente fi for derivável em t0. Então a função f é derivável no t0, é diferenciável no t0, se e somente se cada função componente, ó, se somente se cada componente de f o for, e além disso,
Se f for derivável em t0, então a derivada da f no ponto t0 é a derivada das funções componentes no ponto t0, certo? Ok? Vamos comentar a demonstração disso, ó. A demonstração segue o seguinte fato, ó. Note que, ó, se eu pegar o f de t menos o f de t0 sobre t menos t0, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre t menos t0, multiplica quem, ó? F1 de t menos o f de t0, f de 2 de t menos o f2 de t0, fn de t menos o fn de t0, certo? Essa constante aqui, ó, esse escalar multiplicando o vetor, é a mesma coisa que multiplicar a cada entrada, né? Então vai ficar f1 de t menos f1 de t0 sobre t menos t0, f2 de t menos o f2 de t0 sobre t menos t0, o fn de t menos o fn de t0 sobre t menos t0. Agora, o que a gente sabe, gente? Pelo que a gente já fez na aula, a gente sabe o seguinte: o limite da função vetorial existe se somente se o limite das funções componentes existe. Portanto, o limite, quando t tende a t0, de f de t menos o f de t0 sobre t menos t0 existe, se somente se o limite, quando t tende a t0 de cada uma das funções componentes, f de t menos o fi de t0 sobre t menos t0 existe. Vai variando de 1 até n. Certo? Então, isso mostra que, portanto, ó, portanto, o que eu sei, ó? F' de T0 existe, se somente C, F', F' de F' de T0 existe. Para ir variando de 1 até N. E além disso, o que eu sei, ó? O F' do T0 é o limite disso, certo? Por definição é isso. É o f de t menos o f de t0 sobre t menos o t0. Mas isso vai ser igual a quem, ó? O limite quando t tende a t0 dá f1 de t menos o f1 de t0 sobre t menos t0. O limite quando t tende a t0 dá f2 de t menos o f de 2 de t0
sobre t menos t0, até chegar no limite, quando t tende a t0, da Fn de t menos Fn de t0 sobre t menos t0. Mas isso, como existe, isso aqui vai ser o F1 linha do t0, o F2 linha de t0, assim por diante, o Fn linha t0. Ok? Então, provamos o resultado, né? Então, se a função f é derivável, então cada função componente é derivável, né, no ponto, e a derivada da função f no ponto vai ser a derivada das funções componentes no ponto, certo? Então, o resultado é esse. Então, exercício, gente, ó. Seja f de t igual a sendo 3t elevado a t ao quadrado e t, calcule a derivada da f em relação a t e a derivada da f em relação a t no ponto zero. Tudo bem? Solução. Agora ficou fácil, né? Quem que é a derivada da f, gente? É a derivada das funções componentes. Então vai ser o vetor onde a primeira entrada aqui vai ser a derivada de seno de 3t, vai ser 3 vezes o cosseno de 3t, a derivada de e elevado até ao quadrado, que vai dar 2t vezes e elevado até ao quadrado, e a derivada de t, que é 1, certo? E a derivada da função no zero vai dar 3 cosseno de zero, 0 vezes e elevado a zero ao zero quadrado, 1. E vai dar 3, 0, 1. Certo? Então é isso. Definição. Ó. Seja f uma função de A chega em Rn, derivável em T0, com derivada da f em relação a t no ponto T0 diferente de zero. Ok? Dizemos que a derivada da f em relação a t no ponto T0, isso aqui é um vetor tangente a trajetória de f em f de T0. E a reta, se eu pegar a seguinte equação da reta, ó, o f de T0 mais lambda vezes df dt no ponto T0. A lambda pertencente aos reais. Isso aqui denomina-se a reta tangente a trajetória
de f no ponto f de t0. Ok? Então é isso, ó. A gente viu aqui em cima, ó, que a derivada ela me dá um vetor que é tangente à trajetória da minha curva aqui em cima do ponto f de t0, né? Ó. Então, se eu pegar o ponto f de t0 e pegar esse vetor de direção e construir uma certa reta aqui, essa vai ser a reta tangente à curva. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, para aplicar essa ideia. Seja f de t igual ao cosseno de t, seno de t, o t pertencente aos reais. Determine a equação da reta tangente à trajetória de f no ponto f de π sobre 4. Solução. Na aula passada a gente já viu que isso aí, essa trajetória é um círculo, né? A gente pegar aqui o XY, né? Ó. Então, isso aqui, ó, certo? Tudo bem? Beleza. A minha f de t é esse círculo aqui. Então, f de t é igual ao cosseno t, seno t. Quanto que vale o f de π sobre 4? Isso aqui é o cosseno de π sobre 4. Seno de π sobre 4. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, o ponto é esse aqui, ó, né? Ó. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 está aqui, ó. Certo? Quem que é a derivada da f? Isso vai dar quanto? Vai dar cosseno de t, derivada de cosseno é menos seno de t. A derivada de seno é cosseno de t. Se eu calcular a derivada da f em relação a t no ponto π sobre 4, isso vai dar menos seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4. Seno de π sobre 4, isso aqui é raiz de 2 sobre 2, com esse menos, vai dar menos raiz de 2 sobre 2, e aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Esse vetor aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, vai estar aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. O ponto está aqui. Mais ou menos aqui. Então, o vetor derivado é o vetor que liga a origem até esse ponto. Certo? Só que lembrando, ó, o f de π sobre 4 está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor aqui e transportar até aqui, ó. Vou pegar esse mesmo vetor aqui, ó, vou pegar um vetor de mesmo comprimento, mesmo tamanho,
paralela, certo? Esse aqui é a derivada da f em relação a t, ponto π sobre 4. Então, a reta que passa por esse ponto, na direção desse vetor aqui, ó, esse é o vetor derivada, né, ó, vai dar menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Só que lembra, ó, o vetor não importa que posição que ele está, então eu posso pegar esse vetor e transportar para cima do ponto aqui, ó. Eu quero encontrar quem que é a reta tangente. Então basta eu construir a equação da reta. Até a direção desse vetor. É mais ou menos isso, né? Certo? Então essa reta x aqui, ó, é dada por df, pelo f de π sobre 4, mais lambda vezes a derivada da f em relação a t em π sobre 4, ó. Essa reta aqui vai ser a reta tangente à minha curva em cima do ponto. Tudo bem? Quando o lambda é igual a zero, ó, eu estou em cima do ponto, certo? Conforme o meu lambda ele varia nos reais, no sentido positivo e negativo, eu caminho sobre a reta. Eu vou perceber que realmente essa reta ela é tangente à minha trajetória aqui, né? Beleza, gente. Para terminar, então, eu vou colocar um teorema aqui, a demonstração que eu vou deixar como exercício, tá? São algumas propriedades aí da derivada. É um teorema. Sejam f e g, funções definidas em A, chegando em Rn. F é uma função escalar, isso quer dizer que é função de A em R. Todas essas funções deriváveis em A. Ok? Então, f vezes g e f é um produto escalar com a g também serão deriváveis. E eu tenho a seguinte propriedade. Quem que é a derivada em relação a t? A f vezes g. Isso vai ser a derivada da f em relação a t, vezes a f, vezes a g, mais a f, vezes a derivada da g em relação a t. Observe que essa derivada aqui, ó, é a derivada de uma função escalar. E isso aqui, ó, é a derivada de uma função vetorial, certo? A gente tem que tomar um cuidado aqui, para interpretar isso aqui, tá? B. A derivada em relação a t de f produto escalar com a g, isso vai ser a derivada da f em relação a t, produto escalar com a g, mais a f, produto escalar da derivada da g em relação a t, ó. Onde aqui, ó, isso aqui é o produto escalar. Isso aqui é um vetor produto escalar com outro vetor. Isso aqui também é o produto escalar. E isso aqui é o produto escalar.
Então, vale uma propriedade parecida com a derivada do produto, mas em vez de ser o produto de produto, é o produto escalar. E se n igual a 3, então a gente tem que f produto vetorial com g será derivável e como que fica a propriedade? A derivada em relação a t da f produto vetorial com a g, ó, isso é a derivada da f em relação a t, produto vetorial com a g, mais a f produto vetorial com a derivada da g em relação a t. Tudo bem? Então tem esse teorema, gente. Demonstração, eu vou deixar como exercício. Tudo bem, pessoal? Ok, então com isso eu fecho a aula de hoje, tá? Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau.